Olá, gente, irmãos, irmãs, encarnados e desencarnados desse caminho que trilhamos aqui na Terra, né, e também no mundo espiritual. Sejam bem-vindos para mais um estudo, né, de nosso canal Gotas de Fé e de Amor. E hoje nós vamos dar continuidade, né, à nossa leitura do livro Suicídio, de Richard Simonetti. Tudo o que você precisa saber é o suicídio pela visão espírita, né, o que acontece com aqueles que decidem abreviar suas vidas, né. Então, um livro bem interessante, nós estamos fazendo aqui a leitura dele, né. E hoje nós vamos abordar justamente o tema que é o confinamento, né? O que acontece com aquele espírito, né, que desencarna de forma prematura, né, onde a alma encarnada decide por atentar contra a sua própria vida. E desde já eu peço a vocês que se inscrevam aqui no nosso canal, que ativem o sininho de notificação, compartilhem essa mensagem com mais pessoas. Afinal, divulgar a doutrina espírita também é um ato de amor e de caridade. Então vamos iniciar aqui nosso estudo. E como sempre, né, a gente traz, antes da leitura do livro, a gente traz alguns dados, né, estatísticos. E nós temos aqui o último estudo do DataSUS, em relação a como está a situação hoje no Brasil, né, do suicídio. E também lembrando a vocês que eu estou deixando aqui na tela o número do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, e aqui na descrição do vídeo tem todos os canais de comunicação do CVV, né? Tem o Facebook, tem o YouTube, tem o Instagram e a página deles na internet, para que vocês possam aí ajudar aquelas pessoas que possam estar enfrentando algum tipo de problema mental e que possam estar pensando, né, cogitando aí um suicídio. Então, que a gente possa ajudar essas pessoas. E o dado que a gente traz, né, justamente esse que está aqui na tela, fala justamente do total de óbitos, né, que fala assim: o total de óbitos no país por lesões autoprovocadas dobrou de cerca de 7 mil para 14 mil nos últimos 20 anos, né, segundo essa pesquisa aí do DataSUS. Né, isso sem considerar, né, a subnotificação, que são aqueles casos, né, que deixam de ser notificados ao sistema de saúde, muitas vezes, né, por medo, por vergonha, né, por receio de informar esses dados. Né. Isso equivale a mais de um óbito por hora aqui no Brasil, né, em relação ao suicídio, superando as mortes de acidentes de trânsito, né, nesse caso de moto ou por HIV. Né. Então a gente vê que é uma pandemia que estamos vivendo de suicídio no Brasil, né, no mundo, aliás, né? Então, só para a gente ter uma ideia, né, a curva vai na contramão do resto do mundo, mas segue a tendência da América Latina, né, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, que atribuiu a piorar a pobreza, a desigualdade e a exposição a situações de violência e ineficiência de planos de prevenção. E a gente tem esse dado aí alarmante, né, quando em 2000 foram registrados 6.780 suicídios e em 2020 para 2021, né, segundo esse estudo aí do DataSUS, esse número chegou aí já a 14.084. Então, um aumento assim muito significativo, algo preocupante e que é atribuído aí justamente ao crescimento da pobreza, às desigualdades sociais que enfrentamos hoje no nosso país, né, além da exposição à violência e à falta e à ausência de políticas públicas de prevenção ao suicídio. Outro dado interessante, que a gente sabe que o suicida, quando ele decide tomar essa atitude, ele já vem de um processo de depressão, né? Ele já vem ali doente há muito tempo e por um motivo ou outro ele decide não buscar ajuda, né? E aí o DataSUS ele também traz esse dado para a gente em relação de como está hoje a saúde mental do brasileiro. E pelo que a gente vê aqui nesse gráfico,
né? Isso são dados também do IBGE, coletados ali pelo DataSUS, né? E ele diz o seguinte, que a depressão já vinha crescendo no Brasil, mas piorou na pandemia, né? Então a gente tem aí, em 2013, né, cerca de 7,6%, né, da população afetada por depressão, e em 2019 a gente chega aí na marca do 10,2%, né? E segundo uma outra pesquisa, né, no pré-pandemia a gente tinha aí 9,6% da população afetada, e no primeiro trimestre agora de 2002 nós já temos aí cerca de 13,5% da população afetada por algum tipo aí de depressão, né? Interessante que esse número ele vai muito próximo ali do número de desemprego, e a gente volta para aquela informação lá da questão da desigualdade social, né, e da pobreza. Então você vê que realmente tem uma correlação, né? Esses são dados também do DataSUS. E também outro dado que a gente precisa trazer aqui para a gente entender como é que está esse crescimento da taxa de suicídio no Brasil, né? Quem são os mais atingidos, né? Os mais atingidos são as mulheres com a depressão, mas os homens disparadamente assim são os que mais tiram suas vidas, né? Então, enquanto 18,8% das mulheres são acometidas pela depressão, né, contra 7,8% dos homens, os homens se matam muito mais. Então, de todos os suicídios registrados em 2020, né, desses quase um pouco mais de 14 mil, né, cerca de 10.800 foram homens, né? Os homens cometem mais suicídio, né? Mas a gente precisa acender uma luzinha vermelha, porque os jovens representam um maior crescimento, né? Então os jovens eles acabaram tendo aí um crescimento pré e pós pandemia muito maior de estado de depressão, né? A juventude aí saiu de 7,7 para 14,8, né, do número de depressões, né, de deprimidos no Brasil em porcentagem, e o número de suicídio de jovens saiu de 6,7 para 7,6, né, a cada 100 mil habitantes, né? Então bem preocupante aí esse dado entre a juventude, né? Uma juventude que hoje vive uma era tecnológica, né? Uma era de solidão aí com smartphone, né? Com computadores, e se perde, né? Em meio às ansiedades da vida, né? Isso leva a esse estado depressivo. Então, passados aqui alguns dados, vamos lá para o livro Suicídio, Tudo que Você Precisa Saber, do Richard Simonetti. E mais uma vez eu peço a vocês, né, que se inscrevam aqui no nosso canal, ativem o sininho de notificação e compartilhem essa mensagem com mais pessoas, né? E o número do CVV estará aqui aparecendo na tela, para que vocês possam anotar e busquem ajuda profissional, psicológica, psiquiátrica, e também façam um trabalho de reforma íntima, buscando entender a si próprio, né? E entender qual a tua missão aqui na Terra, né? Por que eu estou aqui, né? Então vamos lá. Como a gente já viu, esse livro de Richard Simonetti ele é um jogo de perguntas e respostas, né? Onde ele formula a pergunta e as respostas elas são feitas, né? Elas são formuladas de acordo com os ensinamentos dos espíritos que a gente encontra em vários livros, né? E a primeira pergunta desse capítulo chamado Confinamento é: os suicidas ficam juntos? Segundo informações da espiritualidade, os suicidas tendem a agrupar-se em regiões umbralinas, às voltas com tormentos inenarráveis, de conformidade com as suas mazelas, né? Suas mazelas. Em A Divina Comédia, Dante reporta-se a essa situação. Embora o caráter ficcional da sua narrativa, concebe-se hoje que o grande poeta florentino foi levado em desdobramento às regiões de sofrimento no plano espiritual, registrando fragmentária visão de uma realidade descortinada pela doutrina espírita. Então, a gente sabe, pelas informações que os espíritos nos trazem, de que cada espírito, a depender, né, da sua vibração, da doença que ele carrega, né, mental, e que
E de acordo com também a forma com que ele cometeu esse suicídio, ele vai ter uma região específica do umbral onde ele vai ficar ali confinado por um determinado tempo. Né? E são respostas dos espíritos, e Dante acabou retratando isso, né, em sua obra, né, onde ele traz ali os círculos dantescos, né, que ficou muito conhecido como as regiões do inferno, né, que se fala. A segunda pergunta é: há um tempo determinado de confinamento como uma sentença condenatória, né? Então, essa é a pergunta que é feita, né, para que os espíritos respondam. E a resposta é: as regiões purgatórias do mundo espiritual não se situam como penitenciárias, onde devemos cumprir determinada pena. O suicida ali ficará pelo tempo necessário, até que supere os desajustes maiores, consequentes da violência que praticou contra si mesmo. Então, quando há o desencarne pelo suicídio, não vai existir aquele estabelecimento de o espírito ficará por tanto tempo confinado, né, detido, preso nessa região. Não existe isso. Né? O que vai existir sim é o tempo que for necessário para que aquele espírito em sofrimento, né, que provocou o seu desencarne, ele possa ter uma evolução, né, espiritual, que ele mude as suas vibrações, para que assim ele possa aí ser resgatado por aqueles espíritos mais evoluídos, abnegados e que estão ali comprometidos em ajudar aqueles que estão em sofrimento. A pergunta 3, né? Então, o tempo da permanência nessas regiões de sofrimento não é o mesmo para todos? Praticamente a mesma pergunta. E a resposta: não, porque há múltiplos fatores a serem considerados: o tipo de suicídio, as motivações, as influências espirituais, o grau de conhecimento, o estágio evolutivo, partindo do princípio de que quanto mais esclarecido, mais intensos são, né, seus padecimentos, mais demorada a sua recuperação. Né? Então a resposta é bem clara, que não há um tempo definido, né, nessas regiões, não é uma permanência que é igual para todos, e vai ser levado em conta aí uma série de fatores. Né? Um desses fatores é o que motivou, né, esse suicídio. A gente viu aqui, pelo menos no meu estado, uma onda de suicídios recentes, onde o marido ele matava a esposa e filhos, e depois ele provocava a sua própria morte. E é claro que uma pessoa dessa, né, o motivador do suicídio dessa pessoa foi algo muito maior do que aquele que se provocou o suicídio de forma isolada, né, que ele apenas prejudicou a si mesmo naquele momento, né, porque a gente sabe que o suicida, independente de ser aquele suicídio silencioso, ele prejudica todos os que ficam, mas nesse caso ele apenas tirou sua própria vida, ele não agiu de forma a tirar a vida de tantas outras pessoas. Né? Então é por isso que se fala da questão das motivações, né? As influências espirituais. E aqui um dado muito interessante é que ele fala que também depende do estágio evolutivo da pessoa e do quão esclarecida essa pessoa é, tendo em vista que as Sagradas Escrituras elas nos trazem a informação de que a quem muito é dado, a muito será cobrado. Então, uma pessoa que tem o entendimento, né, que tem o conhecimento do que o suicídio provoca na vida dele, tanto no âmbito físico quanto no desencarne, no âmbito espiritual, ele vai ser cobrado de uma forma diferente, né, porque ele transgrediu uma lei que ele tinha pleno conhecimento. Né? Então, a cobrança, ela de fato, ela é diferenciada. Tá? Então, o tempo de permanência nessas regiões não é igual para todos. A pergunta número 4. Lembra a afirmativa de Jesus, né, em Lucas 12:48. Muito será pedido àquele a quem muito foi, né, a quem muito se ofereceu, né, se ofertou. E a resposta é sim, podemos aplicá-la ao suicida. Se o indivíduo tem noção do que o suicídio e das suas consequências, maiores serão os seus desajustes e a duração de seus confinamentos. Né? Então, ele só está aqui corroborando para o que eu falei anteriormente, né? Como está lá na Sagrada Escritura do Lucas 12:48. Né? Então, aquela pessoa que tem pleno conhecimento, né, das consequências do suicídio, tanto para o corpo físico
quanto para a sua projeção no mundo espiritual e também para aqueles entes queridos que ficam aqui, né, que passam a ter uma vida também de muito sofrimento, né, que está provocando aí o desejo e o ensejo para que outros membros da família possam enveredar pelo mesmo caminho de abreviar suas vidas, né, e cair nesse ciclo tão desajustado que é o suicídio, né? Aí nós vamos aqui para a questão 5. Há quem diga que o suicida permanecerá ali pelo tempo que lhe faltava de vida, quando cometeu o suicídio. E a resposta é meio complicado admitir que assim seja, mesmo porque não há um tempo certo de vida. Quando reencarnamos, biologicamente, o ser humano tem uma programação para 100 anos. Isso não significa que se alguém morrer num acidente aos 40 anos, deverá viver em sofrimento mais 60 anos no mundo espiritual, né? Até livrar-se da carga de fluidos vitais que lhe teria sido injetada ao nascer. O fluido vital é um produto gerado pelo próprio funcionamento do corpo, não um combustível para determinada quilometragem essencial, né? Então, essa história de que vai ficar lá nas regiões umbralinas, né, no Vale dos Suicidas, até que se cesse todo o período de tempo que essa pessoa precisava ter ficado na Terra, né? Então isso aí é uma informação que é errada, né, pelo que os espíritos nos falam. Na verdade, ele vai ficar lá o tempo que for necessário para que ele possa encontrar em Deus, né, e em Jesus Cristo, o pedido de socorro e de misericórdia, né, o arrependimento sincero, né, que ele quando ele começa a sentir o desejo, né, de se melhorar, né, e o desejo até de uma nova jornada terrestre para que ele faça tudo diferente do que ele fez na passagem anterior. Então não existe isso de que eu vim programado para viver 50 anos, me suicidei aos 25, tenho que passar 25 anos nas zonas umbralinas, né? Não é correto afirmar isso, até porque não seria justo. E sendo Deus justo e misericordioso, ele vai levar em consideração sim o seu reajuste mental, né, o seu reajuste espiritual, fugindo sim daquelas vibrações negativas e buscando o apoio e o amparo, né, dos espíritos de luz que vão lá nos resgatar depois de um suicídio. Pergunta número 6. Qual o fator que pesa mais? A postura do suicida é o que pesa mais. Se está dominado pelo desespero e pela revolta, orientado pelo orgulho, tenderá a prolongar sua permanência ali, até, segundo a expressão da parábola do filho pródigo, cair em si e reconhecer a extensão de sua miséria moral, dispondo-se a buscar com sinceridade o amparo divino, né? Então é o que a gente estava falando, né? Então ele vai permanecer naquela região, né? Isso a depender da sua vibração, junto com aqueles que vibram de forma semelhante. Então ele vai ficar lá até que ele caia em si, né? Então a postura dele precisa mudar, né? Aquela postura dele de orgulho e de egoísmo a gente vê em Memórias de um Suicida, né? Que o Camilo Cândido Botelho ele provocou seu suicídio por uma questão financeira, quando ele se viu ali sem recursos para manter sua família, ele se viu numa situação em que suas condições econômico-sociais estavam caindo e ele abreviou sua vida. Então ele teve sim uma postura de orgulho, né, de não pedir ajuda, de não buscar socorro junto àqueles que pudessem ajudar, e também de egoísmo, né, tendo em vista que a pessoa ali naquele momento ela não pensou no próximo, ela não pensou naqueles que permaneciam, que ficariam aqui no mundo carnal, né? Então é preciso sim que o suicida no mundo espiritual ele mude sua postura, a postura que ele tinha na Terra, e ao mudar essa postura, né, que fala aqui, né, cair em si, ao cair em si e entender o erro que cometeu, né, e ele expressar esse arrependimento e pedir socorro, ele sim vai ser resgatado, né, pelos espíritos. E a questão 7, e como se faz essa avaliação?
como é que avalia, né, a postura e a conduta do espírito que está lá no mundo espiritual. Os espíritos dizem: os espíritos atormentados desses vales na espiritualidade não estão entregues à própria sorte. Há benfeitores espirituais que os observam como médicos a acompanharem as reações de pacientes no manicômio. Quando percebem que estão em condições favoráveis, superados os desajustes mais acentuados e o ânimo exaltado, imediatamente os recolhem, né? Então, você viu aí que é, a avaliação ela é fruto das nossas vibrações, né? Esses espíritos benfeitores, eles vão atuar conforme a nossa vibração. Então, imaginemos que estamos todos ali dentro de uma zona umbralina, em total escuridão, nas trevas, né? E em um dado momento eu, suicida, me vejo ali suplicante, arrependido, pedindo aí socorro desses espíritos benfeitores. Vai se acender uma luz em meio à escuridão, né? E essa luz vai chamar a atenção dos nossos benfeitores espirituais, né? E essa luz vai significar que, aquele espírito que está lá em sofrimento, ele está pronto, né? Ele está preparado, ele entrou numa vibração diferente, ele está arrependido, né? Ele está clamando pela misericórdia de Deus. E isso é fundamental. Então, essa avaliação ela é feita desse jeito. A avaliação é uma avaliação espiritual pelos nossos sentimentos que estivemos expressando naquele momento, né? Quando nós nos despimos de todo orgulho, egoísmo, né? Dos nossos desajustes mentais, né? E quando a gente se percebe quanto ser imortal, né? No mundo imortal. E é isso. E a última pergunta, né, a pergunta número 8 desse capítulo, confinamento, ele pergunta assim: guardam a condição de doentes? Será que os espíritos eles permanecem nessa condição de doente, né, por toda a eternidade? E eles falam assim, né: sem dúvida, são doentes em estado grave, necessitam de longos tratamentos, que podem prolongar-se por anos a fio, internados em instituições hospitalares especializadas no além. Ali, médicos dedicados cuidam das sequelas perispirituais e dos desajustes mentais oriundos da morte provocada. Então, sim, né, eles ficam em condições doentias, né, por um bom tempo. Eles carregam, sim, as mazelas, as sequelas, né, os efeitos, né, do momento do suicídio. Né, eles continuam carregando em seus pensamentos, né, o que os motivou a fazer isso, né? Como a gente entende, né, a gente tem estudado muito isso no Filosofia Espírita, a inteligência é um atributo do espírito, né? Então a inteligência é um atributo do espírito. Então essa inteligência que foi afetada, né, pelo desejo do suicídio, essa inteligência tem que ser recuperada, né? A inteligência ela brota no espírito, né, como um dom, como tantos outros. Então há essa necessidade de se fazer essa inteligência despertar, né? Fazer com que a sabedoria desperte no ser, né? Que aí existe uma pequena diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é saber que é conhecer, é entender que o suicídio faz mal, né? O suicídio faz mal para o nosso corpo, faz mal para a nossa existência, é uma sequela na vida daqueles que ficam. Sabedoria é não praticá-lo, né? Sabedoria é não praticá-lo. Então, o espírito que está doente, ele vai sim ser assistido por um longo período de tempo, né? Vamos ter lá os nossos médicos espirituais que vão estar atuando até que nossos fluxos mentais, né, nossos pensamentos, nossas intenções, elas sejam reajustadas, né, para que a gente entre numa vibração novamente de harmonia e de amor ao próximo, a nós mesmos, né, de amor a Deus. E é isso, gente. Nós chegamos ao final, né, dessa leitura do capítulo Confinamento. Na verdade, o capítulo é Efeito, subcapítulo Confinamento, né? Chegamos ao final dessa leitura, achei bem legal, bem interessante a gente entender como é que funciona esse processo, né, de confinamento dos espíritos lá no mundo espiritual.
E desde já eu agradeço a cada um de vocês que dedicou esse tempo para estar aqui, para ouvir essa mensagem, ouvir essa gota de fé e de amor. Eu peço mais uma vez a vocês que se inscrevam aqui no nosso canal, ativem o sininho de notificação, deixe seus comentários, né, compartilhe essa mensagem com mais pessoas, faça com que o suicídio ele seja abolido, né? Já que a gente não tem políticas públicas de prevenção, que a nossa espiritualidade ela possa atuar, né, agir em benefício daqueles que sofrem. Eu sei que pouca gente vê esses vídeos, mas para mim o mais importante é que no momento que eu estou aqui fazendo essa gravação para vocês, né, diversos espíritos estão me ouvindo nesse momento e eles vão repensar, né, as dores que eles tiveram, eles vão repensar as atitudes que fizeram, né, e vão buscar aí a luz de Deus, né, vão buscar aí o exemplo do Salvador Jesus Cristo. Tá? Então eu agradeço mais uma vez, irmãos e irmãs. Lembrem-se, divulgar a doutrina espírita é um ato de amor e de caridade. E eu estou deixando aqui para vocês, né, o nosso cardzinho do estudo do livro Trilhas da Libertação. Tá? Trilhas da Libertação é uma psicografia do médium Divaldo Franco pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Uma obra excelente para que a gente possa entender, né, como funcionam esses processos que a gente precisa ter na nossa vida diariamente com o objetivo de nos libertarmos dos obsessores, né? Que a gente possa aí seguir e trilhar um caminho de harmonia e de amor, tá bom? Então, desde já, mais uma vez eu agradeço, fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, cheiro em seus corações.